Eurodeputados exigem que a União Europeia não negocie com o governo Temer. Essa é a notícia que está saindo nos principais jornais do mundo hoje, no dia 30 de maio de 2016. O motivo é o seguinte: cada vez mais está ficando mais claro que o governo do Michel Temer é um governo de golpe. É um governo formado por muitos corruptos e que burlou a lei, né, que deu um desvio, aí deu um jeitinho na Constituição para que chegasse ao poder. Essa interpretação, pessoal, não é minha. Isso está saindo também em muitos jornais e na imprensa europeia, por exemplo. E isso está repercutindo cada vez mais no mundo. A consequência é que agora os deputados da Europa estão exigindo, aliás, não estão pedindo, estão exigindo que a União Europeia não negocie mais com o governo Temer no que se trata de comércio entre Mercosul e Europa. Seja bem-vindo aí ao canal Notícias Comentadas, a gente vai comentar isso aqui para você, vai deixar também o link e vai lembrar que nosso canal não tem censura, você pode comentar o que você quiser. Antes de tudo, vamos entender o contexto lendo então essa notícia, as partes mais importantes dessa notícia. O eurodeputado Xavier Benito, do partido espanhol Podemos, enviou uma carta assinada por mais de 30 parlamentares do bloco à alta representante da União Europeia para a política externa e segurança, Federica Mogherini, para que Bruxelas não negocie acordo comercial com o Mercosul enquanto o presidente interino Michel Temer estiver no poder. O acordo comercial com o Mercosul, diz o documento citado pela agência EFE, não só se limita a bens industriais ou agrícolas, mas inclui outros afastados como serviços, licitação pública ou propriedade intelectual. Por isso é extremamente necessário que todos os atores implicados nas negociações tenham a máxima legitimidade democrática, a das urnas, que nesse caso não cabe aí ao Michel Temer. Benito, que também atua como primeiro vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, questiona a legitimidade democrática necessária para um assunto dessa magnitude. O mandato de Dilma Rousseff só pode ser mudado mediante um único método democraticamente aceitável: as eleições. Afirma a carta, acrescentando que os eurodeputados compartilham a preocupação expressada também pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos e pela Unasul sobre a severa situação a qual Dilma Rousseff foi condenada por um Congresso doente de corrupção e claramente orientado por obscuras intenções. Então, mais uma vez, lembre aquele primeiro comentário que eu fiz, ele não é meu, não é minha opinião, são fatos, são coisas que estão sendo divulgadas e faladas por pessoas aí que inclusive foram criticadas aí pelo governo Michel Temer, né? Como é o caso aí da Unasul. Para concluir, ele fala aqui o seguinte: é necessário suspender as negociações entre a União Europeia e o Mercosul, já que tal acordo comercial não deveria ser negociado com o atual governo brasileiro. É que também, assim, o Mercosul está sendo negociado basicamente com o Brasil. O Brasil está liderando essa negociação aí com o Mercosul. O porém é o seguinte: como é que o Brasil agora vai liderar a negociação se o governo, digamos assim, está sendo interpretado pela mídia europeia e por alguns governos como um governo de golpe, um governo que não é legitimamente eleito, né, que modificou, deu jeitinho, isso está no jornal alemão, por exemplo, deu um jeitinho na Constituição para que chegasse ao poder. E daí toda essa turma já é conhecida da Europa. Essa turma que está agora no poder, que é a turma do José Serra, do Fernando Henrique, esse pessoal já teve no poder antes e eles são conhecidos. Então sabe-se que é a velha guarda que tomou o poder no Brasil. E isso não está soando bem aí nos órgãos de imprensa internacional e muito menos nos governos. Só que é a primeira vez que se toma uma atitude oficial, que é a entrada, um pedido para suspender as negociações. E muito provavelmente isso vai acontecer. Com certeza eles vão esperar uma estabilidade no governo brasileiro para que depois eles possam retomar essa negociação. Até porque essa negociação vem se arrastando há anos. E não vai ser num governo instável que ela vai acontecer. Bom, pessoal, essa notícia está no site aqui Sputnik Brasil, versões originais, né? E para quem não conhece o Sputnik, vou falar aqui rapidamente quem somos Sputnik. Uma grande nova marca de mídia
com centros de multimídia modernos em dezenas de países e foi lançado em 10 de novembro de 2014. Tá? Então o Sputnik é meio que internacional também. O Sputnik produz seu próprio conteúdo multimídia e transmite em russo, alemão, árabe, armênio, abecásio e japonês, uma série de idiomas aí. Tá? Então, essa notícia também foi publicada aqui em outros sites, como o Estadão. Deputados europeus pedem suspensão de negociação com o Mercosul. Está também no UOL Notícias. Grupo de eurodeputados pede que a União Europeia não negocie com o governo Temer. Tá? E também aqui nesse site francês, eurodeputados querem bloquear negociações da União Europeia com o governo Temer. Esse site francês ele também tem a versão dele em português, que é essa que você está vendo. Então você vê que a notícia é internacional. Eu dei uma olhada em noticiários alemães e eles falam também que o governo brasileiro parece que é uma gangue, é um grupo de gangsta, tá, que tomou o poder. Agora, interessante é o seguinte, vamos fazer uma reflexão aqui, lembrar um pouco passado, não muito distante, é que quando os primeiros governos, que foram os primeiros aí, foram mais de esquerda, que começaram a criticar o governo do Michel Temer, começaram a se expressar e não reconhecer o governo, né? O Serra, o que fez o Serra, o nosso ministro das Relações Exteriores? Diz que o governo pode subir o tom em resposta às críticas externas. E daí, nesse momento, olha que o nome da Unasul aparece aqui novamente, só que o cara da Unasul foi falar com a União Europeia. Né? E daí ele subiu o tom, eu aconselho que vocês vejam esse vídeo aqui, né? Aí subiu o tom, disse que ia dar um tom mais duro, conforme fosse a notícia que fosse espalhada, quanto mais eles iriam aumentar o tom, e ia falar mais grosso, né, com os países que não reconhecem, assim, porque o processo é democrático. Bom, só que no resto do mundo já está caindo a ficha. Né? Nós estamos aqui no dia 31 de maio e nós temos aí um ministro do governo caindo por semana, né, por causa aí das gravações aí que estão sendo colocadas, sabendo também que dentro do governo, o governo Michel Temer é o mais ficha suja da história do Brasil e também tem 7 ministros aí envolvidos em processo da Lava Jato, enfim, tem motivo de sobra para que as pessoas que têm um pouquinho de senso, né, então, aquelas que odeiam o PT acima de tudo, muitas vezes esquecem de pensar um pouco lógico, apoiam qualquer coisa para tirar o PT, e não é bem por aí, né, o resto do mundo não está entendendo dessa forma. Há de se combater a corrupção no PT, que também tem, só que você não pode apoiar qualquer coisa, você não pode contratar um estuprador para combater aí a violência sexual, você não pode contratar um pedófilo para combater o abuso infantil, né? Não pode. Então, isso que aconteceu no Brasil e o resto do mundo está entendendo isso, hoje a comunicação é muito mais rápida, né? E aí o Serra falou aqui para os outros governos que ia subir o tom, e fez isso com a Venezuela, com um monte de outros. E aí eu achei interessante o seguinte, como é que o Serra vai falar agora para a União Europeia? Né? Como é que você acha que o governo brasileiro vai falar então à União Europeia? Será que ele vai aumentar o tom para a União Europeia? Ele vai empeitar a União Europeia? Ao que tudo indica, não, pessoal, porque é uma característica também de governos, desses governos do Brasil, que eles viviam puxando o saco da Europa e dos Estados Unidos, os países mais desenvolvidos. O Brasil, antes do governo aí do Lula, né, ele vivia um governo meio que um governo um pouco hipócrita até. Ele não se valorizava, né, ele era extremamente passivo, escutava tudo que o FMI falava, e daí, para você entender isso melhor, é melhor eu mostrar, né? Que você vai, pô, esse cara tá falando besteira, não sei o quê. Não, não é isso. Olha só, sabendo, né, quando foi os governos de esquerda, ele começou a dizer que ia subir o tom. Agora, quando é agora da Europa, aí o que faz? Começa a escrever cartinha. Para rebater críticas da imprensa europeia, o governo Temer se defende com cartas. A notícia é do dia 30 de maio de 2016, portanto, de hoje também, tá? Então, assim, eu não estou inventando, tá? Aqui é interessante ler isso aqui, ó. Na segunda-feira, aqui, após o afastamento de Dilma Rousseff gerado pelo acolhimento do impeachment no Senado, parte da imprensa europeia passou a registrar algumas críticas ao processo de impedimento e ao novo governo Michel Temer. Com reação a alguns desses textos, autoridades brasileiras, como o ministro de Relações Exteriores, José Serra, embaixador do Brasil para o Reino Unido, Eduardo dos Santos, têm tentado se defender com envio de cartas para as publicações.
né? Aí ele começa a escrever que, ao contrário do que sugere o artigo, estou plenamente convencido da importância do Mercosul. Isso porque, né, o José Serra falou, principalmente ele engrossou a voz aí para os países do Mercosul. Né? Aqui, ó, nessa segunda-feira, dia 30, a edição da imprensa Financial Times publica uma carta de José Serra em que o ministro rechaça a afirmação de que ele não gosta do Mercosul. A acusação foi publicada na semana passada em uma reportagem do próprio Financial Times sobre as diferenças entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. José Serra deixou claro que não é fã do Mercosul e pode propor mudanças em breve. Né? E daí o pessoal pegou no pé dele, citou o texto original. Aí ele vem se defender com cartinha, ao contrário do que sugere o artigo, estou plenamente convencido da importância do Mercosul. De repente, quando isso ganhou ouvidos na Europa, aí ele se convenceu da importância do Mercosul. Não, o Mercosul é importante sim, quem disse isso, jamais eu iria falar uma coisa dessa. Então tá assim, vários deles estão escrevendo aí cartinhas para tentar se justificar, escrevendo bilhetinho para falar para a Europa, para tentar convencer a Europa de que não, que eles gostam sim do Mercosul, né? Porque justamente a negociação com a Europa da questão comercial com o Mercosul, Europa e Mercosul. E aí começa a atitude extremamente covarde, aquela que eu falei de antes, que o governo brasileiro, esse governo que era do tempo do Fernando Henrique, ele era extremamente submisso à Europa. O Fernando Henrique só vinha para a Europa para pedir dinheiro, se fazer de coitadinho, ia só para os Estados Unidos para reclamar e pedir dinheiro emprestado. Então era um governo desse nível. Se você achar que eu estou exagerando, né, você pode pesquisar, né, mas você pode pesquisar no Google, mas também você pode ver aqui esse vídeo, que ele é muito bacana, quando o Bill Clinton praticamente dá uma mijada no Fernando Henrique Cardoso, porque foi reclamar lá que o Brasil estava sendo afetado por causa das crises mundiais e não sei o que, oscilação de não sei das quantas, crise lá nos Estados Unidos e não sei o que, e o Bill Clinton praticamente falou para ele que ele era incompetente, né, que ele queria jogar a culpa da má administração dele nos outros países, quando ele tem que ter competência suficiente para fazer a gestão do seu próprio país. Isso aqui repercutiu na época muito mal para o Brasil, né, porque o Brasil se comportava como um país colônia, um país extremamente mal administrado e que só vive de esmola praticamente. Né? Então é bastante interessante você ver esse vídeo. Se você quiser ver, esse vídeo tem 4 minutos e meio. Se você quiser ver uma coisa mais completa, que foi todo o discurso do Fernando Henrique, a babação de ovo dele aqui, né, é interessante você ver esse outro vídeo aqui de 26 minutos, que também inclui outros fatos sobre o que era o governo Fernando Henrique, quando houve esse governo, que agora esse pessoal está no poder novamente. Extremamente indicado para os mais jovens que não conhecem o tempo em que o Brasil só vivia babando o ovo da Europa e dos países de primeiro mundo. Grande abraço e até a próxima notícia.